Olha, quem diria, hein? Quando um governo tá acabando, começa a dar tudo errado, até coisas que ninguém imaginava. A Igreja Universal, eu falei aqui ontem, o Edir Macedo está ensaiando um desembarque do governo Bolsonaro. Para quem não sabe, a Igreja Universal apoiou amplamente a eleição do governo Bolsonaro. Teve vídeo até que eu publiquei aqui no canal faz mais de um ano, que mostra dentro de cultos na Igreja Universal, tinha pastor dizendo, ó, um voto no Haddad é um voto no diabo, um voto no Haddad, ele falava coisas do tipo assim, para não votarem no Haddad, fazer campanha dentro do culto para milhares de pessoas. Aí, essa mesma igreja foi traída pelo Bolsonaro e, ó, tudo indica que foi parte não, 99% incompetência e 1% negligência, ou os dois juntos. E agora estão desembarcando não só do governo Bolsonaro, mas a Universal pode estar tentando se atrelar ao Lula nos próximos meses. Vamos ver esse movimento. O pessoal do Edir Macedo, da Record da Universal, eles estavam com o Bolsonaro, eles viram o prejuízo que deu para eles, bilionário lá em Angola, com o Bolsonaro, e só tem uma solução para a Universal conseguir voltar a Angola. Sabe qual é a solução? Tem uma pessoa que é amigo do presidente de Angola, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só onde estamos chegando. Eu vou explicar por que é tão importante Angola para a Igreja Universal e por que o Lula é a solução que eles estão vendo para o problema deles. Para quem não sabe, a Universal foi expulsa de Angola. Estão expulsos. Essa semana passada, na terça-feira, 23 pastores da Universal chegaram no Brasil. Foi o primeiro voo deles, foram expulsos. Tem outros lá, mais de 30, que estão nas suas casas em Angola, não podem sair de casa, é praticamente prisão domiciliar, esperando o voo para deportação. A única coisa que o governo Bolsonaro os ajudou foi para que eles não esperassem serem expulsos do país na cadeia. Eles podem esperar em casa. Porque olha onde ia chegar. Eu vou falar disso tudo, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve aqui no Planta Brasil, curte o vídeo. Olha, é um segundo. É de graça se inscrever no vídeo. Aqui embaixo, clique em inscrever e você está ajudando a oposição. Se você não clicar em inscrever, você está ajudando o Bolsonaro. Porque quanto mais fraca a oposição, melhor pro diabo. Então, inscreva-se aí no canal. E ó, a gente tá fazendo oposição também nas ruas. A gente rodou no final de semana, a gente rodou em Algodões, cidade do interior da Bahia. Dá pra ver aqui, ó, a placa de Algodões, seja bem-vindo. E a gente rodou lá com carro de som, mesmo na chuva. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho de como foi lá, ó. Tinha gente nas ruas, tava chovendo e a gente rodou lá denunciando com carro de som para todo mundo escutar que o Bolsonaro se recusou a comprar vacina, que o desastre econômico é culpa do Bolsonaro, que o filho dele falava: eu tenho uma mansão de 6 milhões de reais, que o que está matando a economia não é o lockdown, não é nada disso. O que está matando a economia é a falta de vacinas que o Bolsonaro se recusou a comprar. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, clique em Seja Membro, ou faz um Pix, um PicPay, você está ajudando e você vai ajudar as nossas ações. A gente está fazendo na última semana um levantamento de em quantas cidades a gente já rodou. A gente já rodou em 71 cidades de 15 estados, mas faltam algumas a confirmar, porque tem cidades que a gente rodou lá em outubro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, que eu tenho que achar os vídeos. Só as que eu tenho realmente os vídeos é que eu tô colocando na lista, que algumas era no meu celular antigo e eu perco os vídeos porque o celular eu tenho que ficar resetando, que tá em tantos grupos do celular que toda hora acaba a memória. Mas, no mínimo, 71 cidades de 15 estados. Assim que eu tiver a lista completa, eu vou publicando aqui no canal. Quem quiser ajudar, já falei como, agora vamos falar da Universal, que é o assunto do vídeo, você veio aqui pra isso, né? Ó, o que aconteceu é o seguinte, só para explicar a situação, quem quiser, tudo completo tá num vídeo que eu publiquei ontem, a Universal foi expulsa de Angola. E o Edir Macedo considerou isso uma coisa imperdoável que fez o Bolsonaro. Por quê? Porque eles apoiaram amplamente a eleição do Bolsonaro. Foi a primeira vez na história do Brasil que pessoas de uma só religião estavam assim amplamente apoiando um candidato. Os evangélicos do Brasil, praticamente todos, votaram no Bolsonaro. Foi assim uma massa muito grande de evangélicos votando na eleição do Bolsonaro em 2018. Tá, muitos deles já se arrependeram, outros ainda não, só que tem uma coisa, a Universal é talvez de todas as igrejas evangélicas, é a que mais consegue influenciar os seus fiéis, politicamente. Tem outras, como a do Feliciano, que é a Assembleia de Deus e tal, que conseguem eleger muita gente e influenciar, mas a Universal é que tem esse maior poder e é a maior igreja do Brasil. A Universal tem um diferencial também sobre outras igrejas. Eles têm operações em outros países, em Moçambique e em Angola. Tiago, por que esses dois países? Porque são países em que se fala a língua portuguesa. Então não precisa de um pastor que saiba falar inglês, espanhol, que seja fluente em qualquer outro idioma. Ele pode simplesmente sair do Brasil, pegar um avião e ir lá em Angola e começar a pregar. E a Universal investiu muito. A Universal estava há décadas em Angola,
tinha operações pequenas e começou a ampliar. Tem mais de 300 templos hoje da Universal em Angola. Só que tinha algumas práticas da Universal que o governo de Angola nunca gostou. Por exemplo, lavagem de dinheiro, o fato deles recolherem o dinheiro do dízimo e enviar esse dinheiro para o Brasil. Aí eles falam, pô, peraí, o nosso povo ganha dinheiro, o nosso povo doa para a igreja pega esse dinheiro e boa parte desse dinheiro acaba indo para outro país. O Angola já é um país pobre, ainda fica dando dinheiro para outro país, para empresa de outro país, porque no caso, para o governo é como se fosse uma empresa tirando dinheiro do país. Não importa se é igreja, se é religião ou não. Para o governo o que importa é isso, está saindo dinheiro do país. Aí começaram a investigar o Ministério Público lá e descobriram crimes de evasão de divisas, que é quando você tira dinheiro de um país ilegalmente, sem pagar os devidos impostos. Começaram a descobrir lavagem de dinheiro, um monte de coisa. Mais de 100 pastores foram indiciados. Uma coisa tá ruim para a Universal lá em Angola. E aí, a Universal, vários foram expulsos de Angola e os angolanos, os pastores angolanos, tomaram a Igreja Universal. Quer dizer, imagina todo aquele investimento bilionário feito para a igreja estar em Angola, que era o diferencial da Universal contra as outras igrejas no Brasil, que era a Universal ter projetos em outros países e estar se expandindo. Imagina esse investimento todo no lixo. Por isso, começaram a falar, começaram a criticar o Bolsonaro muito. O número 2 da Universal criticou o Bolsonaro. São várias matérias na Record, no R7, criticando o Bolsonaro pela maneira como ele lidou com o assunto. Tá, aí entra o Lula. O que tem com o Lula? O Lula, quando ele foi presidente do Brasil, eu falei aqui em muitos vídeos qual era o esquema do Lula com os países mais pobres que o Brasil. Países africanos, países menores. São mais pobres porque são menores, outros porque estão geopoliticamente numa região mais pobre. Tá, o Lula fazia o quê? O Lula nesses países, ele promovia os empresários brasileiros nesses países, ele falava, a gente vai emprestar dinheiro pro país, via BNDES, e a gente vai fazer obras de infraestrutura aqui, você vai melhorar o seu país. E aí o Brasil tinha lucro, porque esses países pagavam para o BNDES empresta a juros, e o Brasil lucrava, esses países tinham obras, muito da infraestrutura de Angola foi construída pelo Brasil. Aí iam as empreiteiras e falavam, aqui estamos construindo, ganhavam dinheiro, todo mundo ganhava dinheiro, e o que o Lula fazia era o seguinte, que era o pulo do gato, era assim, toda a infraestrutura terá que ser construída no Brasil. Para quê? Para empregar cidadãos brasileiros. Quer dizer, a gente ganhava dinheiro emprestando para eles com os juros, a gente ganhava geopoliticamente, porque esses países queriam todos serem amigos do Brasil, eles adoravam, o Brasil era o amigo, o Brasil era o país que ajudava os outros. E a gente gerava empregos, o Lula gerou milhões de empregos assim, e foi assim que o Brasil chegou a ter o menor desemprego da história. A gente produzia aqui peças para fazer porto, para fazer estrada, para fazer tudo, em países da África, em países do Caribe, em países da América Central, em países pequenos do mundo inteiro. Esse era o esquema do Lula, é assim que ele conseguiu. Esquema, eu tô falando esquema para gerar emprego, não é esquema ilícito não, é esquema para gerar emprego. Foi assim que o Lula conseguiu fazer o Brasil chegar a ser a 5ª maior economia do mundo, eu lembro até hoje. Quando o Brasil estava na França nesse dia, quando saiu a notícia, eu tinha acabado de chegar lá e abro o meu celular, tinha a notícia: o Brasil passa o Reino Unido e é a 5ª maior economia do mundo. Falei, caraca, o Brasil, quando eu imaginaria que o Brasil passaria o Reino Unido? Tá, por conta disso, o presidente de Angola, o governo de Angola ama o Lula, eles amam o Lula. Só que o Bolsonaro entrou, sabe o que o Bolsonaro fez? Ele desfez essa política, simplesmente desfez, falou, não tem mais acordo, não tem mais nada, dane-se vocês. Aí quando esses países precisam de alguma coisa do Brasil, não falamos com você, a gente aqui só fala com os Estados Unidos. Gente, eu amo o Donald Trump, Estados Unidos, a gente fala com Israel, com os amiguinhos, vocês que se danem. Sabe aquela política de ver os outros, ainda mais na África, ver como se eles fossem de classe inferior? Era isso. O Lula, quando ele entrou, ele falou assim, olha, o Brasil não pode ter um governo que fala fino com os Estados Unidos e que fala grosso com a Bolívia, com os países africanos. Não, a gente tem que falar de igual para igual com todo mundo. No mundo somos todos irmãos. E aí o Lula conseguia e fazia acordo, por isso que ele era, o próprio Obama falou, o homem mais popular do mundo. Tá. O Bolsonaro, além dele cortar tudo isso e desagradar o governo de Angola, sabe o que o Bolsonaro fez? Para ajudar a Igreja Universal, é aquela, você tá com uma arma para matar 2 coelhos com uma cajadada só que você aponta a arma para o pé e dá um tiro no pé. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele desfez toda essa política e começou
o Ernesto Araújo, que vai depor amanhã na CPI, Ernesto Araújo começou uma política de tratar os africanos como se eles fossem uma colônia do Brasil. Falar, olha, a gente vai evangelizar vocês vão ter acesso à religião aqui e vai ser muito bom para vocês, deixem que a Universal entre no país. Eles falaram, nós? Pra quê? Vocês vão vir aqui evangelizar a gente, a igreja vai continuar fazendo os atos que o governo não gosta e a gente não ganha nada com isso? Que antes, segundo, só até matéria na Folha dizendo, o governo de Angola meio que fazia vistas grossas, falava, ó, a gente tá ganhando tanto do Brasil, deixa ele ter igreja do Brasil aqui, não tem problema nenhum, vamos todo mundo aqui, somos amigos. Quando chega o Bolsonaro, desfaz tudo e ainda começa claramente a tratá-los como se eles fossem colônia. Ó, chegaram a comparar lá em Angola como se fosse quando chegaram aqui os europeus no Brasil, e tinham aqui os indígenas, e começaram a tentar ensinar para eles, os jesuítas começaram a tentar ensiná-los religião e tal, impor a religião aos indígenas que tinham sua própria religião. E começaram a comparar até com isso, o que fez o Ernesto Araújo. Foi a única, ele foi uma vez para a África, foi em 2019, exatamente para tentar fazer isso lá em Angola. Aí desandou a maionese, ficaram extremamente ofendidos. O Eduardo Bolsonaro, ele era líder da Comissão de Relações, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele mandou uma carta para Angola, ainda mais sendo filho do presidente do Brasil. O presidente de Angola, depois de 2 semanas, fez um discurso lá, falou um monte, falou que não vamos aceitar ingerência de outros países. Aí acelerou o processo de expulsão da Universal. Quer dizer, não é coisa só por crime, supostos crimes, né? Não posso nem falar que tem crime, senão eles me processam. Não é só por isso, é coisa política também. Ó, tira esses brasileiros daqui. Quem pode pegar esse problema, pegar esses limões e fazer uma bela de uma limonada, ou melhor ainda, uma caipirinha? O Lula. Eu prefiro caipirinha. Que o Lula, porque o Lula é amigo do presidente de Angola. Se tem uma pessoa respeitada lá, é o Lula. O Lula conseguia. E aí o Edir Macedo vê, peraí, tô perdendo bilhões aqui, tô apoiando o governo, os caras incompetentes, quando a gente precisa de ajuda, o Itamaraty não fez nada para ajudar os pastores, a única coisa que eles conseguiram é evitar que fossem presos, mas foram já expulsos do país, outros estão aguardando o avião para serem expulsos, quer dizer, não adiantou nada apoiar o Bolsonaro. Eu tiro os meus ovinhos dessa cesta aqui, coloco naquela cesta ali, que naquela cesta os ovinhos se multiplicavam, que é a cesta do Lula, porque quando ele apoiou o Bolsonaro, ele se ferrou. Quando ele pelo menos era neutro, ele tinha sempre, o Edir Macedo vai ter boa relação com qualquer um que seja o presidente, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer um. Mas ele tinha uma boa relação com o Lula, não apoiava assim explicitamente como fez com o Bolsonaro, e ele conseguia. As coisas melhoravam, a economia do Brasil melhorando, ele conseguiu expandir muito, conseguiu ir para outros países, tudo era bom, o Brasil era respeitado, tinha abertura para falar. Agora o que ele tem? Nada. Uma política externa completamente acabada. Para piorar, quando o Bolsonaro tirou o Ernesto Araújo, acabou até a boa vontade do Itamaraty, quer dizer, do Ministério das Relações Exteriores do governo, em ajudar a Universal. Aí ferrou de vez. Quer dizer, se ferraram, deram um tiro no pé, o governo Bolsonaro por negligência. Para você ver, quando o governo tá acabando, ferrou. E a última pesquisa da Datafolha já fala, entre os evangélicos no primeiro turno, o Lula tem um ponto a mais que o Bolsonaro. Ninguém imaginaria isso. O Bolsonaro, em pesquisas de 2018, tinha 80% entre evangélicos. Agora o Bolsonaro tem 34%, o Lula tem 35%. No segundo turno, o Bolsonaro também tinha 80 e tantos por cento entre evangélicos. No segundo turno ele empata com o Lula, 45 cada um. Olha só como a coisa mudou. A Universal pulando do barco, veja esses 45% entre evangélicos no segundo turno que o Bolsonaro tem, veja isso cair para menos da metade, porque uma desembarcando, não pense que eles não falam uns com os outros, vão falar, gente, vamos todo mundo desembarcar daqui, aqui não dá, é a canoa furada do Bolsonaro, vamos pular para outra. Olha como o Brasil está mudando. Eu não vou nem fazer juízo de valor sobre se o Lula tem que aceitar ou não, se tem que ser apoiado ou não, porque isso é coisa do Lula, é o político mais experiente que eu conheço, mais habilidoso que eu conheço. Tenho certeza que o Lula sabe fazer política. Na hora que chegar, se eles realmente pularem do barco do Bolsonaro, o Lula saberá muito bem o que fazer. Olha aqui o nosso carro de som, a gente também sabe muito bem o que fazer lá no interior da Bahia, em Algodões, no interior da Bahia, olha só. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país cresceu. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país cresceu. Fora
Brasil no YouTube. Bolsonaro é sério, fala mal de vacina. Gaste nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Tem um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não contra as vacinas, deixa eu conversar. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro. O tempo de separo, o Brasil já não aguenta. Então vamos. Tá aqui um trecho lá no interior da Bahia, ó, muito legal. Eu gosto quando a gente roda em cidade assim, que a gente tá chegando em todos os lugares aqui, ó. Algodões, dá pra ver no celular? Algodões, seja bem-vindo. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, o botão seja membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay. E só pra falar, na semana passada a gente rodou, ó, que eu me lembre de cabeça, eu tô esquecendo cidades no Rio Grande do Norte, mas em São Paulo, Campinas, Indaiatuba, no Paraná, Floriano, Paissandu, Marialva e tem mais uma que a gente rodou, esqueci agora qual é. Essas duas na Bahia, Algodões e Quinchim, são cidades muito pequenas, o Brasil tem 5 mil municípios, às vezes eu esqueço o nome, ó. Quijingue, na Bahia, rodamos também em Mossoró, em João Pessoa, em Campina Grande, na Paraíba, em Itapemirim, no Espírito Santo, e tem mais cidades. A gente rodou em mais cidades, mais 3 ou 4 que eu tô esquecendo. Assim que eu lembrar, eu vou falando. É muita cidade, eu viajei essa semana, eu vim pra Polônia, então viajei por mais de 40 horas, e mesmo assim a gente tá indo pra cima. Quem quiser ajudar embaixo do vídeo, seja membro, no primeiro comentário, Pix, PicPay e após. Falou!